Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia, um canal que tem por objetivo trazer conhecimento para quem está começando aí no universo dos investimentos esportivos. Se você está entre esse grupo aí de pessoas que está buscando aprender essa atividade para transformar ela em renda extra ou quem sabe até em renda principal aí na sua rotina, eu acho que esse conteúdo pode ajudar você. Então, já deixa seu like aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha aí com seus amigos que você acha que pode ajudar também esse conteúdo e ativa o sininho para receber notificações quando eu postar conteúdo novo. Eu vim fazer esse vídeo aqui para falar um pouco sobre uma estratégia que me ajudou bastante no início da minha carreira como apostador, que eu utilizo até hoje e que sem dúvida pode ajudar pessoas que trabalham já nas apostas aí, fazendo entradas pré-live, comecem a utilizar também a modalidade de apostas com bola rolando, certo? Então, a estratégia que eu tenho para trazer para vocês hoje aqui é a estratégia de over limit. O que que isso significa? O over limit nada mais é do que um gol até o final da partida. Você está buscando por pelo menos mais um gol até que a partida termine, certo? Então, esse mercado ele é um mercado muito utilizado por apostadores que trabalham em live, ou seja, durante o jogo acontecendo, e ele tem sido um mercado que me ajudou bastante e que eu espero possa ajudar vocês também. Antes de trazer aqui detalhes sobre essa estratégia, eu só queria lembrar vocês que isso funcionou para mim, não quer dizer que vai funcionar para vocês, tá? Eu vou trazer aqui critérios que eu utilizei para construir esse método, como que eu fiz a validação desse método para mim e como vocês podem utilizar isso na rotina de trabalho de vocês, claro, sempre adaptado ao perfil de trabalho de vocês, e se não funcionar, também não tem problema nenhum. Vocês podem fazer adaptações nesse método e ele funcionar de outra maneira, ou simplesmente trabalharem do lado oposto, que é o under, tá? O que eu falo aqui é sobre o over, mas também existe a possibilidade de trabalhar o under limit, que é outra estratégia completamente diferente e nada tem a ver com essa que eu vou falar aqui para vocês, beleza? A estratégia de over limit consiste no seguinte: a gente precisa encontrar cenários dentro dos jogos de futebol onde as duas equipes tenham possibilidade de marcar gols dali de onde a gente está vendo até o final do jogo, tá? Não necessariamente você precisa ficar dentro do mercado até o final do jogo. A estratégia que eu utilizo é justamente essa, porque eu comecei a fazer ela em casas de apostas punter. Então, esse viés dessa estratégia é justamente para você que trabalha como punter consiga utilizar em qualquer casa de apostas. Show de bola? Seguinte, o que que você precisa começar, onde você pode começar para estruturar o seu método de over limit? Você deve procurar selecionar alguns jogos, tá? Você tem que procurar ligas que você entende serem ligas boas para trabalhar o over. Então, se você já trabalha apostas no mercado de gols pré-live, você já sabe aí as ligas que têm a maior taxa de acerto do over 2,5, por exemplo, ou do over 1,5, ou do over 3,5 às vezes. Então, você vai procurar por campeonatos onde você sinta que existe maior possibilidade de chegar numa parte final do jogo e as equipes estarem mais afim de buscar o gol, ou terem uma predisposição por buscar pelo menos mais um gol no jogo. Então esse é o cenário que a gente busca. A partir daí a gente vai para a filtragem das equipes, certo? As equipes ideais para trabalhar esse tipo de estratégia são equipes que não gostam de manutenção do resultado. Ou seja, caso aquele time fizer um gol, ele vai querer continuar buscando por mais um. Ou caso o time tomar um gol, ele não vai ficar contente com aquele 1-0 contra, vai tentar buscar o gol de empate. Em caso de jogo empatado, a gente precisa das duas equipes também querendo buscar o gol da vitória. Se a gente trabalhar com duas equipes que tenham esse perfil, né, que tenham essa filosofia de jogo, a gente está mais próximo de encontrar cenários para poder trabalhar o mercado de gols quando o jogo caminha para o seu final. Por que eu falo do jogo caminhando para o seu final? Porque para mim a estratégia de over limit ela faz mais sentido na parte final do jogo. Então eu tenho a possibilidade de trabalhar com os três cenários, com o favorito vencendo por um gol de diferença pelo menos, com o visitante vencendo por um gol de diferença e com o jogo empatado, certo? Não existe, nesse caso, nenhuma objeção para que você utilize, por exemplo, jogos em que o favorito está ganhando por, sei lá, 2 ou 3 gols de diferença e tente trabalhar o over limit. O que acontece é que nesses casos fica um pouco mais difícil de você
encontrar aí a possibilidade, sei lá, do time visitante buscar por um gol. Ou pior ainda, do time favorito que já está ganhando por 2 ou 3 gols, vá tentar fazer mais um gol ainda na partida. Então, o que eu indico para vocês é começar trabalhando com jogos ou em que o time visitante está ganhando o jogo, né? Ou em que o time favorito esteja ganhando por um gol de diferença, ou então que o jogo esteja empatado, porque nesse tipo de cenário, se você estiver logicamente trabalhando com equipes com um perfil de buscar por mais gols, a gente tem aí possibilidade de ter cenários onde esse over é mais provável, por exemplo, do que o under, beleza? Definido isso, quais campeonatos e quais equipes você vai trabalhar, qual perfil de equipe você está buscando, aí a gente vai para a parte mais prática do método, que é o quê? É escolher qual tempo de jogo você vai realizar essa entrada para buscar por pelo menos mais um gol no jogo. O que o tempo de jogo vai estar relacionado? Ele vai estar relacionado a qual odd você quer trabalhar, certo? Então você precisa buscar por uma odd que te traga uma taxa de acerto, que te traga lucratividade dentro da taxa de acerto que você entende ser uma taxa de acerto que você vai conseguir aplicar, certo? Então, o que isso significa? Se você tiver, por exemplo, uma amostragem aí de 100 entradas em over, em mercados de gols, mercados over gols, e você tiver 50% de acerto nessas entradas, você precisa de uma odd que deve ser no mínimo 2 para você começar a trabalhar, certo? Se você utilizar uma odd de 1,80, de 1,90 e você acerta 50% das vezes, lá no final dessa amostragem de 100 jogos, você vai estar no negativo, você vai estar tomando um head, porque você precisa de uma odd que te pague mais do que 50%, ou seja, mais que o dobro para você ter green nessa sequência de operações, nessa amostragem de jogos que você está computando, tá? Lembrando que existe o conceito de variância em qualquer mercado que a gente for trabalhar dentro das apostas. Esse conceito significa o seguinte: você pode fazer tudo certo, você pode pegar o jogo num tempo bom de duração ainda para sair mais um gol, você pode pegar numa odd muito boa, com a leitura perfeita ali das duas equipes estarem buscando o gol, e o gol não sair, né? Os atacantes errarem, perderem pênaltis, os goleiros fazerem milagre, enfim, a bola não entra e você toma um head, certo? Isso faz parte da variância do seu método, faz parte de fatores que você não tem como controlar e tampouco tem como identificar quando podem acontecer dentro do jogo. Então, isso vai acontecer bastante em métodos de over. Então, para se proteger dessa variância, tu pode adotar 2 caminhos. Ou você trabalha com uma odd ainda mais alta, que vai lhe pagar melhor, né, em caso de acerto, e aí isso vai cobrir mais vezes que você tiver head, ou então você vai adotar uma gestão de banca bem mais controlada para trabalhar o over nesse tipo de situação. Sabendo que você tem uma variância maior, você vai expor menos dinheiro a essa variância, isso vai te ajudar, inclusive, a trabalhar mais tranquilo nesse método, emocionalmente mais seguro do que você está fazendo. Beleza? Então, para você definir qual a odd você deve trabalhar e qual o tempo de mercado ali, qual o tempo de jogo que você pode fazer essa entrada para poder pegar essa odd, você vai precisar ter uma amostragem. Então, o que eu te recomendo é o seguinte: trabalhe com a odd 2, tá? Porque essa odd ela vai te dar uma segurança de entender a linha dos 50%, se você acerta ou erra mais ou menos de 50%. Então, fica de olho no mercado quando você vê que o jogo está naquela leitura das duas equipes atacando, as duas equipes buscando gol, com poucos cuidados defensivos, ou seja, os times se expondo mais do que deveriam, porque afinal de contas eles estão buscando gol e não se preocupam tanto com a defesa, certo? Se você vê que os times estão oferecendo espaços para que o adversário progrida com a bola até uma zona que eles possam finalizar para gol, você tem aí um cenário bom para poder trabalhar esse over limite. Então você espera a sua odd chegar, né? Eu recomendo que você comece com uma odd 2, mas até que você valide esse método apenas. Depois de um tempo, você vai parar. Você precisa anotar todas as entradas que você fizer, isso independente de qual estratégia você estiver trabalhando. Você vai parar e vai dar uma analisada ali, ver se a sua taxa de acerto está condizente com aquela odd. Se você acerta menos de 50%, você precisa então trabalhar uma odd um pouco mais alta para poder ter efetividade na sua estratégia.
e você vai reunir aí, sei lá, 100 entradas pelo menos para você dar uma conferida e ver se está funcionando essa odd e esse tempo médio para você, senão você pode ir ajustando esses fatores aí com o tempo, beleza? Existem outras nuances dessa estratégia que a gente vai falar num outro vídeo, por enquanto esse conteúdo aqui já é o suficiente para você começar a aplicar a estratégia do over limit, e eu tenho certeza que pode ser uma estratégia muito lucrativa e muito eficiente aí para quem está começando a migrar das apostas pré-live e começando a tentar fazer algumas entradas durante o jogo com bola rolando. Show de bola? Tamo junto. No próximo vídeo mais conteúdo relacionado a estratégias, beleza? Um grande abraço, até lá.